Vamos analisar a derrota para o Botafogo por 3-0. Olha aqui, qual é o Vasco Real? O Vasco das 4 vitórias seguidas, o Vasco que perdeu agora 2 seguidas jogando nada. Vamos analisar isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para vocês, boa noite para a educação, porque esse time aí não fez nada para dar boa noite ao torcedor. Foi uma pressa fácil. Perdeu para o Botafogo por 3-0 lá no Newton Santos. Com esse resultado, não sei se o Corinthians joga hoje ou se joga amanhã, mas dependendo do jogo do Corinthians, o Corinthians pode até passar o Vasco cair para a nona, para a 10ª colocação. Mas já vou me dirigir aos analistas de resultado, que segundo eles havia já maluco aí que imaginava o Vasco no G4, né? Mas bom, Vasco e Botafogo jogaram para um público de 11.355 torcedores pagantes e presente 13.321, com uma renda de R$736.970. Bom, eu acho que o Vasco esqueceu que tinha jogo hoje. Um jogo que o Vasco jogaria em campo sintético, e um time que ainda tem uma base que ganhou tudo ano passado, que tem como uma característica, se tem uma coisa que nessas trocas de treinadores, o Botafogo não perdeu muita coisa, mas se tem uma coisa nessas trocas de treinadores, saída de atletas do elenco do ano passado, mas ainda assim o time manteve algo daqui, que lembrasse aquilo, aquela filosofia de trabalho e a intensidade. Para você competir com o Botafogo, apesar do Botafogo não estar lembrando nem 10% do time do ano passado, mas para você competir com o Botafogo, você tem que ser tão mais intenso que o Botafogo. Era um jogo que pedia intensidade, e para você ter intensidade, o Vaete é um jogador para o segundo tempo. E em características de jogos que pedem muita intensidade, o argentino só no segundo tempo. Mas ele não é muito culpado, muitos pagam ele para Cristo, uns mais alinhados da diretoria, por vaidade que veio com a 77, outros por realmente ver que ele é um jogador que não tem outro recurso de ser um jogador de finalização, mas até para você ser um jogador de finalização, você tem que ter intensidade, até porque você tem que ajudar na recomposição quando o time está sem a bola. Até que ele tenta fazer isso, mas o corpo dele, até porque ele não teve base, não ajuda ele nisso. Mas eu acho até injusto botar ele para Cristo. Talvez no ano que vem, com um time com reforços melhores, dê para colocar ele em jogos de muita intensidade, sem precisar que ele seja assim. Mas enfim, o
o time todo, para se falar a verdade, ninguém foi intenso. O Andrés Gomes, que meio que tentou manter a intensidade com a bola, quando ele estava com a bola, mas nem ele conseguiu imprimir o que ele desejava. Eu acho até que talvez ele estranhou a característica do campo, é a primeira vez que ele joga nesse campo. Não sei se era isso, não sei aonde ele jogava, ele tinha campos sintéticos. E mais os outros não tem desculpa nenhuma, já estou careca de jogar ali nesse lugar e não manteve a intensidade. Tchê, eu acho que esses 4 jogos, lembra quando você jogava um videogame, tinha energia no seu boneco, você, quando acabava a energia, você morria. E o Tchê, assim, ele meio que parece ter gastado todas as suas energias nesses 4 jogos, que ele não está conseguindo imprimir um bom ritmo da sustentação à defesa, nem auxiliar o Coutinho quando o time está com a bola. Que ele seria um volante, camisa 8, né? Característica de camisa 8, um Barros que é mais camisa 5, de proteger a zaga, mas se não tem feito isso, perdeu muitas balas bobas, inclusive aí um lance que resultou o segundo gol do Botafogo. Teve outro que ele perdeu no campo de defesa que quase resultou em gol. O Coutinho, que se esperava dele se sobressair no clássico, também esteve apagado, nenhuma hora nenhuma, ele conseguiu ser intenso também. Eu acho até que era um jogo para o DVD, né? Ficar na posição do Nuno e continuar com o Ryan, jogando com um forte 9. Talvez o time conseguisse dar trabalho à defesa do Botafogo, que o Léo Link, hoje o jogo deve ter sido da vida do Léo Link. Ele não teve simplesmente trabalho nenhum. Um telespectador privilegiado da partida. Olhando a estatística da partida, cada time teve 50% de posse de bola. Porém, o Botafogo chutou 20 vezes ao gol do Vasco. 20. E o Vasco 12. Desses 12 que o Vasco chutou, apenas um foi em direção ao gol. De novo, dos 12, um foi a direção ao gol. E não foi um chute que não deu tanto trabalho ao Leonic. Defendeu 2 tempos. Defendeu parcelado, como preferia. E o jogo começou de uma forma, nos times trocando passe, sem muita objetividade, até que o Botafogo resolveu jogar. Quando resolveu jogar, teve uma facilidade absurda em chegar à área do Vasco. A primeira delas, o Marlon Freitas chutou, a bola desviou no Robert Renan, que quase entrou. Dali eles viram um mapa na mina. E é só botar um pouco de intensidade que a gente chega à área do Vasco e começaram a sufocar o Gigante da Colina. E seria até injusto se o primeiro tempo acabasse zerado, mas eu acho que o Vitor, foi o Cuesta, que eu acho que ele estava puto com a justiça, fez um pênalti infantil no jogador do Botafogo. Não tem nem como questionar esse pênalti. O cara meteu um pé, para tropeçar. Um pênalti, era só ele sacar
um atacante do Botafogo que nada, se lembro se foi o Arthur Cabral que sofreu um pênalti, que nada aconteceria a ele, mas ele achou prudente derrubar. Pênalti que o Alex Telles cobrou no meio do gol. Se o Léo Jardim ficasse parado, teria defendido, só que o Léo Jardim pulou para a direita, o Botafogo abriu o placar. E eu achava que no segundo tempo o Botafogo tentaria valorizar a vitória magra e o Vasco passaria a gostar da partida. Acho que nada. O Vasco era um time semi-morto, que continuou sem intensidade nenhuma, um Botafogo sem tanto esforço, pressionando. O Vasco teve bola na trave, teve Léo Jardim salvando. Se não fosse o Léo Jardim, o Botafogo aplicaria, no mínimo, uns 6-0 que o Vasco aplicou no Santos. O Léo Jardim salvando, bola no travessão. Até que um contra-ataque errado, que não me identifiquei, quem passou da bola, sobrou o Marlon Freitas, que puxou o contra-ataque. O Arthur ficou na cara do gol e não desperdiçou, 2-0 Botafogo. E o Botafogo ainda continuando mantendo um ritmo intenso e numa cobrança de escanteio, que a bola foi para a grande área, alguém cabeceou para a pequena área e o Dervi Ricardo cabeceou, a bola bateu na trave e bateu nas costas do Léo Jardim, entrou 3-0. E o Botafogo, se ele quisesse, manteve o ritmo, teve algumas investidas que quase saíram em um quarto gol no time General Severiano, e o Vasco em hora nenhuma fazendo, não nem que trabalhar. Poxa, ele deve hoje, vou falar, mãe, fica tranquila aí, não tem roupa para você botar na máquina. Eu não trabalhei, eu só assisti o jogo. Uma diferença, um Botafogo não é o mesmo no ano passado, mas ainda assim, uma diferença brutal. Nós tem gente aí, como fala, analista de resultado, que já estava falando no Vasco G4, já estava falando que melhoramos da água para o vinho. Tem um caminho longo ainda para percorrer, para o Vasco se tornar potência, né? Um dia já foi, é um caminho muito, muito longo ainda. Vamos passar por Peregues, tem gente com uma pressa, como eu disse, não posso ter time pronto, qualquer relação, você tendo algo pronto, as pessoas só vêm para excluir daquilo que já foi construído, é muito fácil. Amar, ser amigo, na saúde, quando o outro está saudável, para tomar um chopp, para andar de Ferrari na Avenida Paulista, sei lá, é mole. O paciente, quando fica doente, você visitar, você acompanhar, aí que é o complicado. Amar na hora da saúde, quando não pode ficar sozinho, que a coisa esquenta, beleza? Quando a coisa ficar braba, tem uma primeira dificuldade, vai embora. E eu acho que está ainda num momento que vai oscilar nisso, né? Horas que vai lembrar o Vasco que a gente quer que volte, e do nada volta a ser o Vasco que nos estressa, mas é um processo que o Vasco terá que passar, né? Principalmente depois que um ex-presidente escolheu um investidor errado, e aí se já fosse um investidor certo, como o Grupo CID, está fazendo Bahia, que a gente vê que é um trabalho sério, que não vai faltar muito para a coisa estourar e o Bahia ser campeão.
a gente ainda estaria passando por Meirelles, mas a gente estaria num consolo que a gente está construindo um tijolo firme para daqui a pouco colher frutos. Sem investidor, a gente não está com tijolos de melhores qualidades para construir a casa firme. Eu espero que tudo indica que o Pedrinho só vai fazer. Eu esqueci, não pode criticar o Pedrinho, o Deus, que segundo alguns que não se pode criticar o semideus. Aposto muito que os youtubers convenientes a ele, amigos da diretoria, que sempre estão com exclusivas da diretoria, só amigos, viva as amizades, vão falar sem terra arrasada, vão tentar passar pano, uma apresentação horrorosa, bizonha, que nem uma hora o Vasco competiu, 16 minutos, chorando, o Vasco continua chorando toda vez que o Vasco, não estou chorando pela arbitragem, porque a arbitragem nem sequer o Vasco pode reclamar da arbitragem, porque o Vasco jogou porra nenhuma. Ninguém, em posição nenhuma, jogou hoje. Aliás, o seu Fernando Diniz é um professor pardal, né? Ele adora inventar, teve um período que ele inventava do Mita, lateral direito de ofício na esquerda, mas já vinham resultados, então muita gente não reclamava da pardaldice no Diniz. E agora ele me inventa como inventou já no jogo passado, no Matheus França, se jogando como volante. Eu não sei como é que ele não inventa do Léo Jardim jogar no ataque. Porque só está faltando isso das invenções dele. Ele é 1,80, às vezes ele monta uma estratégia muito boa, ora ele dá uma louca que ele simplesmente bota quebra-cabeça ao contrário. Mas não adianta reclamar, me chamar de politiqueiro. Vou cobrar o atual presidente, ou ano que vem, ano eleitoral, seja ele reeleito, que aliás, me perguntaram também se o Levenciano vai sair candidato. E eu falei, olha, ele não se manifestou, mas eu vou por mim, que se o Pedrinho ganhar a Copa do Brasil, espero que ganhe. Qualquer vascaíno, nenhum vascaíno vai dizer ao contrário, pelo menos que seja vascaíno mesmo. Mas se o Pedrinho ganhar a Copa do Brasil, não adianta ninguém ser candidato, que ninguém terá chance de reeleição. Se na eleição o Pedrinho vai ser reeleito votos, vai humilhar quem ousar em concorrência. Se o Pedrinho não ganhar a Copa do Brasil e não ficar entre os 8, que foi a previsão que ele deu no canal do Joel Silva, aí sim vai ter alguma chance um outro candidato. Mas já sabemos o modo operante da bandeira na tentativa de eleição no atual presidente, vai falar do potencial construtivo, que ainda não saiu do papel, que aliás no próximo dia 25 vai ter reunião com a prefeitura, espero que tenha aí já uma data para começar as obras de São Januário. E também que vocês lembram também que ele deu a um bem chegado à diretoria, o Fábio Azevedo, um carregar falando que tinha um investidor
adiantado essa proposta, muito provavelmente. Vamos falar de um nome de um investidor, pode ser até a própria Leila, que emprestou agora 80 milhões. A Revisa pode ser outra, mas vai falar que só esse investidor só chega se o Pedrinho for reeleito. Mas enfim, é uma série de coisas que pelo menos eu vou cobrar, continuar cobrando, seja ele, seja outro, um novo investidor. Para justamente a gente colocar cimentos firmes para colher frutos maduros. Muito em breve, aliás, a gente pode colher frutos, né, já em dezembro na Copa do Brasil, se jogar com o empenho, com a determinação, com a garra das 4 vitórias seguidas que teve. Se jogar como jogou contra o São Paulo, como jogou hoje, terá a menor chance. Então, eu espero que retorne o Vasco das 4 vitórias seguidas, inclusive uma delas em cima do Fluminense. Foi o Vasco competindo o tempo todo, o Vasco com intensidade. E esse Vasco que sumiu contra o São Paulo e sumiu contra o Botafogo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da coletiva de lá, que está rolando agora lá no Newton Santos. E na hora do almoço, o segundo tempo da entrevista coletiva. Até mais.